Muito bem. As outras reuniões foram a reunião dos profissionais e o simpósio. Nós dividimos, esse ano, a ênfase foi no tratamento daquelas situações clínicas que têm envolvimento de musculatura de inervação bulbar, né? Que é a área da doutora Adriana, da doutora Cris e a parte respiratória, né? Então, elas vão abordar essa parte e eu vou abordar um outro enfoque. Muito bem. A assistência multidisciplinar para a esclerose lateral amiotrófica. Então, o que foi colocado? Que existe um universo que é complexo para se conhecer e para se tramitar nesse universo. O paciente de esclerose lateral amiotrófica e a sua família tem diante de si e ao redor de si um universo de questões que ele tem que aprender, saber e aprender a lidar. Por exemplo, o cuidado em casa, o cuidado no hospital, o cuidado no ambulatório, o profissional que atende no bairro fulano de tal, o outro profissional que atende no bairro fulano de tal, o profissional que atende a minha família, mas que eu pago, e o profissional que é da área da saúde pública. E este universo que é complexo precisa ser entendido para poder aquele profissional que se envolve com paciente de esclerose lateral amiotrófica poder trabalhar e entender para poder ajudar. Uma outra coisa que eles colocaram, que nós já conhecemos, sempre falamos, a importância da equipe multidisciplinar, mas a complicação também de muitos serviços que não oferecem todos estes serviços no mesmo lugar, mas em lugares diferentes, e que a proposta dos centros de referência não só a economia de dinheiro, mas a economia também de gasto de energia de um paciente e da sua família que pode encontrar tudo no mesmo lugar. Esse seria o tratamento ideal que se poderia oferecer. E aí, dentro dessas equipes de atendimento, nós temos aqueles profissionais que a família vai encontrar lá no hospital e aqueles profissionais fora do hospital. São enfermeiro e enfermeiro, mas que falam linguagens diferentes. O enfermeiro que está lá no hospital, o enfermeiro que está no ambulatório, o enfermeiro que está no serviço público. O fisioterapeuta do hospital, o fisioterapeuta que atende fora do hospital. Além disso, a família, os familiares e os pacientes ainda têm que ter contato ainda com aquelas pessoas que nós chamamos dos voluntários, que são os profissionais que estão envolvidos com as associações. É uma outra abordagem. Então, eles dizem, é um ambiente complexo e que precisa ser entendido pelo profissional e que precisa ter esse conhecimento dos pacientes e dos familiares para que nós possamos ter um tratamento mais adequado para o paciente de esclerose lateral amiotrófica. E, nesta abordagem, qual é a conclusão que se chegou? É que existe uma deficiência de conhecimento quando a gente sai do ambiente acadêmico para a sociedade em geral, né? Uma deficiência do conhecimento sobre a esclerose lateral amiotrófica e sobre as dificuldades que um paciente de esclerose lateral amiotrófica tem. Uma outra dificuldade que eles encontraram que os pacientes e os familiares têm que lidar é com o diagnóstico tardio, né? A partir do momento que começa o sintoma, até ele ter o diagnóstico confirmado, isso é um trajeto que precisa ser conhecido. E a outra coisa que eles pontuaram foram os diversos serviços que são oferecidos, mas com qualidades diferentes. Aqueles que têm boa qualidade e aqueles que têm uma qualidade insuficiente. Muito bem. E aqui, esse mapa, eles mostram que a partir do momento que o paciente tem o primeiro sintoma, até ele chegar numa equipe multidisciplinar para ser atendido, ele precisa percorrer esse caminho aqui, que muitas vezes precisa de sete etapas, né? É o paciente que teve problema de fraqueza muscular e foi buscar o ortopedista.
que depois foi para um outro médico, que foi para o outro, até chegar na confirmação diagnóstica e depois da confirmação diagnóstica até chegar na equipe multidisciplinar. E o que eles verificaram? De que a maioria das pessoas com esclerose lateral amiotrófica precisa passar em pelo menos 3 lugares para poder ter acesso a uma equipe multidisciplinar de atendimento. Mas que muitos pacientes têm até procurar 7 serviços diferentes para poder chegar, ou dar 7 passos diferentes para poder chegar a uma equipe multidisciplinar de profissionais que conhecem a esclerose lateral amiotrófica. E aqui, neste mapa, se mostra que entre o primeiro sintoma e ele chegar lá no neurologista, são em média de 5 meses. Entre o primeiro sintoma e ele ter o diagnóstico do neurologista, 11 meses em média. Entre o primeiro sintoma e ele chegar a uma equipe, são 16 meses. E entre o primeiro sintoma e ele está sendo atendido por uma equipe multidisciplinar, 19 meses. Quer dizer, quase 2 anos, né? Então, o que se chega há uma deficiência de informação da esclerose lateral amiotrófica. E isso precisa ser trabalhado para que possa facilitar o acesso das pessoas que têm um diagnóstico confirmado a uma equipe que possa tratá-lo adequadamente. Uma outra coisa que foi abordado foi a questão do custo que a família tem para manter e para dar a assessoria ao seu familiar. Então, eles verificaram de que aquelas famílias que buscaram o tratamento sem ser uma equipe multidisciplinar, eles gastaram em torno de 1.271 euros por mês para manter as necessidades do paciente e da sua família. E aqueles que procuraram a equipe multidisciplinar gastaram 1.336 euros por mês. E qual é a conclusão que se chega nisso aí? Primeiro, que o custo entre você procurar um profissional, outro profissional, outro profissional e outro profissional separado, você gasta quase a mesma coisa que você gastaria de ter uma equipe multidisciplinar cuidando do seu familiar, ou de você. Depois, o que eles verificaram foi que os pacientes que estão sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar, eles têm uma melhor qualidade de vida e até uma maior sobrevida. E diz assim, então tem muita gente gastando o mesmo tanto de dinheiro que ele poderia estar gastando com o seu paciente numa equipe multidisciplinar e ele ser muito mais beneficiado quando ele é tratado por uma equipe de profissionais que conhecem a doença e têm um atendimento adequado. Aqui eles compararam também a questão do atendimento do paciente em relação àqueles que são atendidos por equipe multidisciplinar e aqueles que não são. E se verificou que nos que são atendidos por equipe multidisciplinar, um número muito maior de pacientes adota para si a ventilação não invasiva e adota na hora certa, no tempo certo. Que a maioria dos pacientes que são acompanhados em equipe multidisciplinar usam para si a alimentação alternativa que elas vão abordar, da PEG, e que na equipe multidisciplinar, os pacientes, o maior número de pacientes usam as duas coisas juntas, a ventilação não invasiva e a gastrostomia, quando comparado com aqueles que não são atendidos por equipe multidisciplinar. Então, isso faz essa diferença da melhor qualidade de vida e da maior sobrevida para os pacientes que são atendidos por a equipe multidisciplinar. E aqui eles foi mostrado que esses pacientes aqui vivem melhor e vivem mais do que esses que são atendidos fora da equipe multidisciplinar. Uma outra coisa que foi colocado nessa questão de valorização da equipe multidisciplinar é que aqueles pacientes que são acompanhados por equipe multidisciplinar são pacientes que têm
baixo número de hospitalização, porque as necessidades são supridas no momento certo, né? Então, menor número de hospitalização. E 50% de redução do tempo de internação no hospital. E ainda que 75% tem, quando precisa da hospitalização, é uma hospitalização planejada e não uma hospitalização de urgência. Então, isso traz uma informação muito importante. Nós precisamos trabalhar nesta questão da informação para a sociedade, falando sociedade profissional de saúde, sociedade associações, sociedade como um todo, de que existe uma dificuldade e que ela precisa ser resolvida para que nós tenhamos um melhor atendimento para os pacientes. Uma outra questão que foi abordada foi a experiência dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica, os seus familiares, em relação ao receber um diagnóstico de esclerose lateral. E o que eles chegaram à conclusão? De que 29% dos pacientes com esclerose lateral amiotrófica estão ou ficaram insatisfeitos com a maneira como foram comunicados o seu diagnóstico. E 36% dos familiares e cuidadores estão insatisfeitos da maneira como o profissional passou o diagnóstico para o paciente da sua família. E aí, esses pacientes e esses familiares disseram, existe uma inabilidade destes profissionais de comunicar o diagnóstico. E nós ficamos insatisfeitos com isso. E agora você pode aí refletir a sua história. Por outro lado, a maioria dos pacientes e a maioria dos cuidadores estavam muito satisfeitos com a comunicação do diagnóstico pelo seu neurologista, e eles consideraram que esses neurologistas que eles tinham, ficaram satisfeitos, foram aqueles que eles julgaram ter habilidade para comunicar esse diagnóstico. E então, qual foi o ponto que apareceu nessa pesquisa, nessa investigação? É que a diferença foi o tempo que o médico gastou em conversar com você, em conversar com a sua família, em conversar com o seu familiar, para comunicar esse diagnóstico. E aí, as diferenças entre esse grupo que eles disseram são profissionais que não têm muita habilidade para comunicar, e aqueles que tiveram habilidades para comunicar, foi a empatia do médico em relação a você e a sua família e ao assunto da esclerose lateral amiotrófica que você está envolvido. Esse médico, outra diferença foi que a diferença entre um grupo e outro foi que esse médico, o compartilhamento das informações e sugerindo o que poderia ser feito para os pacientes. A outra questão foi que os médicos que exploraram as expectativas, como você está se sentindo, como que está a sua expectativa em relação a esse diagnóstico que agora você conhece que um familiar seu está envolvido ou você mesmo está envolvido. E a outra coisa foi aqueles que fizeram um plano para tratar a esclerose lateral amiotrófica e levaram isso em frente. Então, aqui ficou demonstrado de que existem pacientes que ficaram, embora receberam um diagnóstico extremamente difícil de ser ouvido, mas não ficaram insatisfeitos com essa comunicação, porque o profissional teve empatia com o seu problema, gastou tempo para conversar, compartilhou informação, ouviu você em relação às suas expectativas e também fez um plano para o tratamento do seu paciente e o seu tratamento como paciente. Isso aqui é muito importante a gente saber e divulgar. Uma outra coisa que foi colocado foi: qual é o impacto que a família tem sobre o paciente em relação às decisões que ele precisa tomar? E aí? Olha só o que apareceu. Que tem muitos pacientes que aceitam, recusam ou até adiam algum serviço de saúde por influência da família e não por vontade própria. E aí?
Muitas vezes, nós familiares e nós cuidadores, a pessoa que na verdade está envolvida com a esclerose lateral amiotrófica, que é o paciente, muitas vezes ele faz muita coisa para agradar a você que cuida dele e não porque ele quer fazer aquilo. É isso que eles mostraram. Então, querendo dizer o seguinte, que eu familiar e eu cuidador, eu tenho que ouvir mais o meu familiar que tem esclerose lateral amiotrófica, porque muitas pesquisas foram mostradas, o que a família faz, o que o cuidador faz, mas agora eles mostraram o que o paciente sente em relação à tomada de decisão, abordando os seus cuidadores e os seus familiares. Outra coisa, diz que os pacientes se sentiram obrigados a se envolver em alguma intervenção, quando foi preciso, né, para resolver os sintomas, porque ele ficou preocupado com a ansiedade da família dele, e para dar apoio emocional à família dele, porque percebeu que a família ficava extremamente estressada, porque ele precisava de uma ventilação e ainda não estava lá. Precisava da ventilação e o parâmetro não estava certo. E isso o paciente tentava resolver a situação o mais rápido possível, mas não pensando nele mesmo, mas pensando no estresse que ele estava vendo nos seus familiares. Outra coisa, que muitos pacientes, mesmo sentindo a força física e a capacidade debilitada, eles criavam coragem para dar apoio para os seus familiares. E ele dizia assim, nós queremos dar apoio para o nosso familiar porque a gente sente que eles estão aí fragilizados por causa da minha doença. E isso aqui é muito importante, quem é família e quem é cuidador, pensar nisso. Né? Pensar. Que embora você seja um cuidador que cuide com todo o cuidado do seu paciente, existe uma tensão que eu que estou sendo cuidado, estou fragilizado, eu não posso te decepcionar. Mais ou menos assim. Né? E a gente tem que ter cuidado com isso aqui. Então, eles buscaram então saber quem é o cuidador do paciente de esclerose lateral amiotrófica, né? E o que a gente foi ver e é o que a gente já conhece aqui, né? Que mais de 50% deles dedicam mais de 100 horas por semana para cuidar do paciente. Que 19% deles não trabalha exatamente porque está sendo o cuidador. Que 66% não recebe nenhum tipo de benefício do governo por ser cuidador. Que 33% não desconhece os direitos que ele tem como cuidador, até mesmo para questões legais. E que 66% dos cuidadores se sentem confortáveis com as informações que chegam das associações, dando a eles ferramenta para ele cuidar do paciente. E aí, quem é o cuidador do paciente de esclerose lateral amiotrófica? O cuidador, na maioria, são mulheres, né? Ou quando não é a esposa, são as filhas. Geralmente com mais de 60 anos, a maioria das pessoas aposentada e sem filhos em casa. Então, as mulheres são o maior número de cuidador, com uma idade mais ou menos com 65 anos de idade. E aí perguntaram, você cuidador, o que você sente? Qual é o seu sentimento? E eles mostraram esse quadro aqui, na verdade, uma tempestade de sentimentos. Uma tempestade de sentimentos, exaustão, ansiedade, problema emocional, responsabilidade, frustração, um quadro de emoções em uma pessoa que se sente responsável de cuidar pelo seu esposo, cuidar da sua esposa, cuidar do seu familiar. E aqui eles estão mostrando um caminho de que nós, profissionais de saúde, precisamos olhar para o cuidador de uma melhor maneira, assim como nós estamos olhando até hoje para o paciente, mas olhar para o cuidador, porque o cuidador está precisando ser cuidado. Outra coisa que eles trouxeram, que abordaram, que eu achei importante, de que dos cuidadores que são jovens. O que eles verificaram? Que nos Estados Unidos, em torno de 1,4 milhões de cuidadores têm menos de 18 anos de idade, que cuidam dos seus familiares com alguma doença. E para a esclerose lateral amiotrófica, eles foram medir qual é a característica desses cuidadores jovens. São
pessoas que têm de 14 a 18 anos, por aí, na esclerose até 19, mas são adolescentes que estão faltando na escola, que estão deixando de fazer as lições de casa, muitos abandonaram a escola, muitos se sentem isolados dos seus colegas e muitos sofrem de depressão, porque tem que cuidar, assumir uma responsabilidade numa idade tão jovem, né? E na esclerose lateral amiotrófica, verificaram que os cuidadores, acharam cuidadores desde 8 anos até 19 anos, e que em 64 famílias, 20 famílias tinham um cuidador jovem. E aí perguntaram para esse cuidador jovem, o que você faz? Qual é a tarefa que você faz com seu familiar? E eles responderam, eu ajudo a vestir a minha mãe ou meu pai, 7 deles, dessas 20 famílias. Outros, o meu trabalho é fazer companhia para minha mãe ou para o meu pai. O outro, eu ajudo a dar comida para ele. Outros, eu ajudo para auxiliar na comunicação aumentativa. Ajudando a acessar um computador que ele não conhece. Outros, eu ajudo a fazer a aspiração do meu pai ou da minha mãe. Os outros, eu ajudo a dar banho no meu pai e na minha mãe. Isso a gente está falando de uma pessoa com até 19 anos de idade, quer dizer, um adolescente, né? Nós que somos adultos sabemos que isso é uma tarefa de extrema responsabilidade. Então, como que esses cuidadores jovens se sentem? E aí, quando foram verificar, 44 deles estavam faltando às aulas e 50% deles estavam com dificuldade de se concentrar na aula por causa da doença que estava acontecendo dentro de casa. E aí, quando foram perguntar para eles, o que você sabe sobre a esclerose lateral amiotrófica? 85% deles disseram, eu não sei, eu não tenho informação suficiente sobre a esclerose lateral amiotrófica, nem como cuidar. E 74% deles disseram, ninguém chegou e me ensinou o que fazer. E aqui a gente inclui também as crianças que são parte da família e que estão vendo a situação que está acontecendo em casa, e essas crianças, esses adolescentes, mesmo não sendo o cuidador direto, eles precisam ser informados e cuidados também, porque existe uma influência sobre a vida pessoal deles. E aí o que se chega à conclusão de que essas crianças e adolescentes que são cuidadores ou que são parte da família com paciente de esclerose lateral amiotrófica precisam de suporte emocional e de suporte de profissionais. E outra coisa que abordaram foram quais os equipamentos que os pacientes de ELA usam. No simpósio anterior se mostrou o que o profissional indica de material para ele usar e o que ele usa ou não usa, mesmo com a orientação, e quando ele usa, mesmo que não tenha sido orientado. E dessa vez eles mostraram quantos equipamentos o paciente usa e dependendo da clínica da esclerose lateral amiotrófica. Então eles fizeram os quadros de AMP, que é atrofia muscular progressiva, o caso daqueles que só têm o comprometimento nos braços, aqueles que só têm o comprometimento nas pernas, aqueles que só têm o comprometimento bulbar, aqueles que têm o comprometimento clássico, e verificaram o que eles mais usavam, né? E eles trabalharam com 1.456 itens que vieram para eles dessas informações. Então, o que eles perceberam? De que os pacientes usam todo esse tipo de instrumentos. 1.456 usam todos esses instrumentos aqui, como a tecnologia assistiva, as órteses, os instrumentos de transferências, as modificações em casa, os equipamentos para ajudar na vida diária e os equipamentos de mobilidade. E eles compararam de que quantos usavam scooter, quantos usavam cadeira de rodas, quantos usavam a bengala, e foram aí mapeando e verificaram de que os pacientes com esclerose lateral amiotrófica
Os pacientes com esclerose lateral amiotrófica usam de 7 até 17 equipamentos. Um paciente pode usar, né? E aí, quando eles fizeram o mapeamento, eles verificaram o que cada tipo de paciente com esclerose lateral amiotrófica, o que ele usava mais. Isso daqui dá um parâmetro para o profissional da saúde de que você pode, visualizando isso, ter uma abordagem mais apropriada, já que o último trabalho que foi apresentado foi: a gente muitas vezes indica e não é usado, e muitas vezes a gente não indica e eles começam a usar. Ora, começa a usar porque tem necessidade, ou não usa porque ainda não está no tempo de usar. E aí agora eles fizeram esse mapeamento que eu acho de extrema importância para dar um direcionamento para os pacientes para os profissionais com os pacientes e para os profissionais que cuidam dos pacientes de esclerose lateral amiotrófica. Muito bem.